Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o início de uma série em que eu vou falar sobre as ferramentas que me permitem remover elementos no Photoshop. São um grupo de ferramentas muito importantes, a gente usa muito esse recurso. Eu chamo esse grupo de ferramentas para remoção de distrações, e esse grupo de ferramentas compreende a ferramenta de carimbo, a ferramenta de recuperação e a ferramenta de recuperação para manchas, que são os dois band-aids, a ferramenta de correção e a ferramenta sensível ao conteúdo. Então essas 5 ferramentas me permitem remover objetos, elementos da imagem. E a gente vai mostrar todas essas ferramentas de maneira bastante aprofundada. Eu acredito que se a gente consegue aprender o funcionamento da ferramenta, a gente consegue aplicar o uso dela em qualquer imagem, né? Diferente de que se eu mostrar apenas como eu posso usar a ferramenta na foto que eu vou dar de exemplo, você talvez não consiga adaptar isso que eu falei aqui no seu trabalho. Então eu vou tentar ser o mais didático possível, vou tentar ser o mais profundo possível, vou começar bem do começo para que a compreensão sobre o uso dessas ferramentas fique clara e você aí possa adaptar no seu trabalho, nas suas fotografias. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar 2 recadinhos aqui. O primeiro é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar as fotos que eu estou usando nessa aula. Então, se você quiser acompanhar o vídeo com as mesmas fotos que eu usei, as fotos vão estar aqui no link, é só clicar, baixar, pode usar sem problema nenhum. O segundo recado é que se você quiser aprender o Lightroom, se você estiver procurando um curso de Lightroom estruturado, organizado, aprofundado, eu também vou deixar aqui na descrição do link do vídeo o link para o nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso que está bem legal, um preço muito bacana. Então se você está procurando um curso de Lightroom com acesso vitalício, dá uma olhada nesse curso que pode ser bem bacana, tá? Hoje então a gente começa falando sobre a ferramenta Carimbo. É a ferramenta talvez das mais tradicionais do Photoshop, uma ferramenta que a gente usa bastante, extremamente potente. Ela tem a possibilidade de me ajudar muito nessas questões de remoção de elementos. E a gente vai então ver essa ferramenta desde o seu início, tá? Vamos lá para o Photoshop para a gente começar a conhecer a ferramenta Carimbo. Então eu já estou aqui com uma foto aberta e a ferramenta Carimbo pode ser ativada através do atalho S, a letra S no teclado, ou então ela está aqui na minha barra de ferramentas, no meu painel de ferramentas, e o íconezinho é exatamente um carimbo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o carimbo é como ele funciona. Basicamente, o que o carimbo faz é copiar pixels de uma área que a gente define, que seria a área doadora, e depois ele cola esses mesmos pixels sobre uma área receptora que a gente também vai definir. Então o que o carimbo faz basicamente é copiar e colar pixels. E aqui a gente tem essa imagem com esse avião aqui no céu. Supondo que eu queira remover esse avião, eu vou pegar meu carimbo, atalho S no teclado, vou ajustar o tamanho do cursor. Como é que eu ajusto o tamanho do cursor? Eu posso ajustar o tamanho do cursor de 2 maneiras. A primeira maneira é indo aqui na barra de opções da ferramenta, logo aqui em cima, e esse ícone que me mostra o tamanho num valor numérico e a dureza do cursor, eu vou clicar sobre ele, o painel de ajuste do tamanho da dureza se abre, e aqui eu posso arrastar o slider de um lado para o outro, posso posicionar o meu cursor sobre a palavra tamanho, o meu cursor se transforma nessa mãozinha com uma setinha dupla e eu posso arrastar para a direita e para a esquerda, ou eventualmente eu posso até digitar o valor do meu cursor, talvez isso seja o mais difícil. Mas a verdade é que eu gosto mesmo de trabalhar aumentando e diminuindo o cursor através das teclas de atalho de colchete. Abre colchete, fecha colchete, veja, aumenta e diminui o tamanho do cursor. Esse é um atalho bastante útil e eu uso bastante. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o tamanho do meu cursor. A segunda coisa que eu tenho que fazer é definir a dureza do meu pincel. A dureza significa o quão definido será a borda do pincel da ferramenta Carimbo. Quanto mais dura for esse pincel, mais definido vai ser a borda e mais clara será o limite entre a área
afetada pela ferramenta carimbo e a área não afetada. Quanto menos duro for esse carimbo, mais suave essa borda será, portanto a gente vai ter uma área de transição maior entre a área afetada e a área não afetada. O que eu vou sugerir é que aqui, nesse primeiro momento, a gente trabalhe com dureza zero, um pincel bem suave, portanto, de margens bastante suaves, só para a gente entender o funcionamento da ferramenta. Ajuste o tamanho do pincel para a área que a gente quer trabalhar, aqui no nosso caso o avião. Eu vou remover esse avião da imagem. A gente pressiona a tecla Alt, veja só, para que a gente possa definir a área doadora, os pixels que serão copiados, a gente precisa pressionar a tecla Alt no teclado. Então eu vou pressionar a tecla Alt no teclado e olha só o que acontece. Imediatamente aquele cursor se transforma nessa mira, indicando que é desse ponto que eu vou copiar os pixels que serão colados em outra área qualquer da imagem. Então pressionei a tecla Alt, clico com o botão esquerdo do mouse na região que eu quero que sirva de área doadora, então cliquei, e agora veja o que acontece. Quando eu levo o meu cursor para qualquer lugar, eu consigo ver dentro do cursor a área doadora, os pixels da área doadora, aqueles pixels que eu estarei copiando para colar uma outra região qualquer. E agora o que eu preciso fazer é só clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o avião e o avião então desaparece. Ele desaparece porque os pixels foram copiados de uma região das nuvens nessa foto e colados sobre outra região, no nosso caso aqui, sobre aquela região onde havia o avião. A questão é a seguinte: como eu simplesmente utilizei a ferramenta carimbo sem me preocupar em que camada eu estava trabalhando, eu afetei o plano de fundo e isso é um problema. A gente vai sempre buscar preservar o plano de fundo. O plano de fundo se refere aos pixels da imagem. Então o plano de fundo fundamentalmente é sagrado. A gente tem que cuidar ao máximo para não afetar esse plano de fundo. Isso se chama tratamento não destrutivo. Então eu não quero afetar o plano de fundo. Eu queria apenas demonstrar o uso da ferramenta. Compreendido a dinâmica do uso da ferramenta, agora a gente vai pensar em trabalhar de maneira segura. Como é que eu vou fazer para não afetar o plano de fundo? Primeiro eu tenho que retornar para o estágio inicial. Eu posso usar as teclas de atalho Ctrl Z até que eu volte para o ponto em que o avião aparece. Poderia também utilizar o meu painel de histórico. O meu painel de histórico na área de trabalho de fotografia, e a área de trabalho de fotografia pode ser acessada no menu Janela, área de trabalho, fotografia. E se você ainda assim, se você clicar em fotografia e ainda assim você não estiver vendo a mesma área de trabalho que eu estou trabalhando, você clica em redefinir fotografia e você vai ver exatamente isso que eu tô vendo aqui em termos de área de trabalho. Então, o meu painel do histórico é esse painel que está aqui, nesse formato reduzido, representado por esse ícone de 3 quadradinhos e uma setinha. Então, quando eu clico no painel de histórico, eu tenho todas as etapas do que eu fiz nessa foto. E para você voltar para o estado inicial, você clica lá em cima, na primeira camada desse painel de histórico, que representa o momento em que você acabou de abrir essa foto. É claro que você pode usar o Ctrl Z também, mas você pode fazer isso pelo painel de histórico. Então, eu retornei aqui ao zero, vou fechar o painel de histórico, e o que eu havia dito anteriormente é que a gente precisa preservar o plano de fundo. Existem algumas maneiras da gente fazer isso, e nesse caso, a minha primeira opção aqui vai ser duplicar o plano de fundo. Para duplicar o plano de fundo, eu vou usar o atalho Ctrl J. Plano de fundo duplicado significa que agora tudo que eu fizer vai afetar essa camada duplicada que se chama camada 1. É nessa camada que eu vou trabalhar. Então eu vou repetir o mesmo movimento. Verifico se a ferramenta carimbo está ativa, atalho S no teclado, posiciono o meu cursor no tamanho desejado sobre uma área que eu julgo ser boa para a gente copiar os pixels, pressiono Alt, o cursor se transforma nessa mira, clico com o botão esquerdo do mouse, sem tirar o dedo da tecla Alt, sobre a área doadora e vou
clicando com o mouse naquela área receptora. Os pixels vão sendo colados. E aí o avião é substituído, os pixels do avião são substituídos pelos pixels do céu da nuvem. Veja, afetei a camada duplicada. Se eu desabilitar o ícone de visualização da camada, clicando no ícone do olhinho, eu vejo o avião. Por quê? Porque agora eu estou vendo a camada de plano de fundo. Se você tiver alguma dúvida sobre camada, plano de fundo, eu vou deixar um card aqui com um vídeo em que a gente fala tudo sobre esse assunto, então dá uma assistida lá que isso pode te ajudar. Voltando aqui para a nossa foto, veja, quando eu habilito o ícone de visualização da camada 1, que foi a camada do plano de fundo que eu dupliquei, eu vejo então que esse avião já não está mais visível. Por quê? Pixels das nuvens foram colados sobre o avião. Eu vou jogar fora essa camada 1, porque eu quero mostrar o movimento contrário. Clico na camada, arrasto lá para a base de camadas na lixeirinha e tudo volta ao normal como eu tinha antes. Poderia usar o Ctrl Z, poderia ir no histórico, poderia usar qualquer recurso para retornar. O que eu quero é ter a foto no seu estágio inicial, onde nenhuma alteração havia sido feita. Agora o que eu vou fazer é replicar esse avião. Então, num primeiro momento a gente removeu o avião, agora eu quero replicar esse avião. O movimento é o mesmo, só que eu vou pensar da forma contrária. Se no primeiro exemplo eu cliquei na nuvem para copiar pixels da nuvem e colei sobre o avião, agora eu vou clicar sobre o avião para copiar os pixels do avião para colar em cima de uma região qualquer do céu. Mas antes disso, a gente não pode esquecer, vamos pensar de maneira não destrutiva. E vou então para isso duplicar, Ctrl J, duplicar o plano de fundo. Temos o plano de fundo duplicado, ferramenta carimbo ativo, atalho S, vou pressionar Alt, a ferramenta se transforma na mirazinha e agora eu vou clicar lá em cima do avião. Cliquei em cima do avião, veja, a gente percebe que dentro do meu cursor os pixels do avião vêm comigo. E o que eu preciso fazer é clicar então no céu, nasquelas áreas em que eu queira ter o avião novamente. Vou fazer de novo. Pressiono Alt, clico sobre o avião e pronto, coloco lá no céu aquele avião. Pressiono Alt, clico sobre o avião, coloco lá no céu aquele avião. Então, a gente pode copiar e colar pixels de qualquer área em qualquer área. Eu posso copiar pixels de qualquer área da imagem e posso colar esses pixels em qualquer área da imagem. Se eu não estiver mais satisfeito com isso, eu posso pegar essa camada, como a gente já fez anteriormente, e arrastar para a lixeirinha aqui na base do painel de camadas. Então compreendemos como a ferramenta carimbo funciona. Só temos um outro ponto que a gente precisa ver a respeito do funcionamento básico da ferramenta. Veja só, trabalhar de maneira não destrutiva é fundamental. E eu tenho reforçado isso desde o início aqui do exercício. E para isso, o que a gente faz é duplicar, Ctrl J, duplicar a camada. Só que a gente tem um problema quando duplica a camada. Quando eu duplico a camada, eu duplico também o número de pixels. Isso significa que o peso do seu arquivo dobra, porque você tem um número de pixels dobrado. E às vezes, isso é um problema. Se você está fazendo uma manipulação muito extensa, você ter arquivos muito pesados, isso pode ser um problema para você. Então, a gente também tem que pensar no tamanho do arquivo quando define essa estratégia de tratamento não destrutivo. Veja só, como é que eu sei disso? Aqui embaixo, na base da área de visualização do Photoshop, eu tenho uma área de informações. Uma das possíveis informações é o peso do arquivo. E para a gente ver o peso do arquivo, a gente vai clicar nessa setinha que tem logo à direita dessa área de informação e vou escolher tamanho do documento. Olha só, o que essa informação aqui está me dizendo? Ele está me dizendo que essa foto tinha 63,3 megapixels, milhões de pixels. E agora, com essa duplicação da camada, porque é só isso que eu fiz até agora, esse momento,
ela tem 126,6 milhões de pixels, ou seja, o dobro do número de pixels significa o dobro do tamanho. Eu vou jogar fora essa camada para a gente confirmar isso. Olha, vou arrastar lá para a lixeirinha e olha só a informação que eu vou ter agora. A foto só tem 63,3 milhões de pixels. Isso significa que ao duplicar a camada, ao duplicar o plano de fundo, eu tenho o dobro de pixels e o dobro do peso. Às vezes a gente não tem opção, a gente precisa fazer isso, mas às vezes a gente pode evitar isso dependendo da ferramenta que a gente vai usar, dependendo da ação que a gente vai realizar naquela foto naquele momento. E com o carimbo, a gente pode sim trabalhar de maneira não destrutiva sem aumentar o peso do arquivo, sem duplicar o plano de fundo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma camada vazia sobre o plano de fundo e vai trabalhar no carimbo nessa camada vazia. É claro que quando a gente cria uma camada vazia não tem pixel, ela não pesa no tamanho do arquivo. A gente vai ver isso agora. Para a gente criar uma camada vazia, a gente vai nesse iconezinho ao lado da lixeira. Nesse Photoshop é esse quadradinho com um maisinho, em alguns Photoshops é um quadradinho com a beiradinha virada, dependendo da versão do Photoshop que você estiver usando. Eu vou clicar aqui e veja, eu tenho uma camada vazia, uma camada sem pixels. Como é que eu sei que ela não tem pixels? Porque ela tem esse quadriculado. O quadriculado significa que não tem pixel. Tá? E a gente pode comprovar isso simplesmente clicando no olhinho de visualização, no ícone de visualização do plano de fundo, né, que é esse ícone do olhinho, e agora a gente vê isso, olha, essa camada que eu acabei de criar não tem pixels, é uma camada transparente, portanto, ela é representada por esse quadriculado. E veja só, aqui nessa área de informação, eu tenho o tamanho da imagem, o primeiro número é o tamanho original da imagem, 63,3 megapixels, e o segundo número é o tamanho do documento agora, nesse momento em que a gente tá na nossa manipulação. E veja que não houve nenhuma alteração, porque uma camada sem pixels não causa alteração no número de pixels, e portanto não causa também alteração no tamanho, no peso desse arquivo. Ok, então já resolvi o problema de tratamento não destrutivo, ou seja, já resolvi essa questão de não afetar o plano de fundo, agora posso usar o carimbo. Pressiono Alt, clico com o botão esquerdo em qualquer área do céu e vou lá tentar remover o avião. A questão é que agora eu não consigo remover o avião. Por quê? Porque o Photoshop não está olhando para o lugar correto. Olha só. De novo, voltando para a barra de opções da ferramenta, eu tenho uma opção aqui que é a amostragem, representada por AM. Amostragem significa o seguinte, de onde o Photoshop vai tirar os pixels ou vai copiar os pixels para colar sobre uma outra área. Qual é a área de amostragem desses pixels? E por padrão, a amostragem está configurada para camada atual. Significa que o Photoshop vai tirar os pixels da camada que está ativa. A camada atual é a camada ativa. E como a minha camada ativa é a camada sem pixels, eu não tenho pixels para colar, para copiar. Então, eu preciso dizer para o Photoshop que ele não deve olhar somente para essa camada sem pixels. Ele deve olhar para as camadas que possuem pixels na minha foto. Então, aqui nessa área de amostragem, se a gente abrir essa caixinha, eu tenho três opções. Camada atual, que é a camada que está ativa nesse momento. AT, AB, que significa camada atual, AT. E a camada abaixo da camada ativa, da camada atual, AB. Então ele olha para a camada, no nosso caso, camada 1, que está vazia, e olha também para o plano de fundo, que tem pixels. E dali ele vai copiar os pixels para depois colar. Então eu poderia escolher aqui, por exemplo, AT, AB, atual e abaixo. E agora a gente vai perceber que a ferramenta vai funcionar. Se eu pressionar Alt, clicar em qualquer lugar do céu, ele está pegando os pixels não da camada 1 que está vazia, mas da camada de plano de fundo. E se eu passar aqui
sobre o avião, ele copia os pixels sobre o avião. Não no plano de fundo, na camada ativa, porque é a camada ativa que recebe as ações. Veja, se eu desligar o ícone de visualização do plano de fundo, a gente percebe isso. Olha só que naquela área onde havia o avião, na camada 1, na camada que eu dupliquei, agora tem os pixels da nuvem que eu acabei de colar. Vou habilitar de novo a visualização do plano de fundo e está aí o nosso resultado. A minha opção, para essa foto, isso resolveria. Então, nessa foto em que a gente tem apenas 2 camadas, isso resolveria sem problema. A questão que às vezes é que você está trabalhando com um arquivo que tem muitas camadas e você quer pegar a referência de uma camada que está mais abaixo na pilha da camada. Por isso que eu sugiro, e a minha opinião, é que ao invés de você utilizar AT/AB, na maior parte das vezes é interessante utilizar a opção todas as camadas. Por quê? O carimbo, a ferramenta carimbo, vai olhar para todas as camadas e tirar amostras de pixels dessas camadas todas que possuem pixels. Isso evita que você, eventualmente, numa manipulação com muitas camadas, trabalhe com carimbo apenas nas 2 camadas mais acima da tua pilha e talvez você precise pegar informações lá de baixo da tua pilha de camada. Então eu sugiro que você utilize todas as camadas, apesar de que aqui, nesse meu exemplo, que só tem 2 camadas, você conseguiria trabalhar tranquilamente, como a gente viu, com a opção AT/AB. Mas a minha opção normalmente é todas as camadas. Vamos supor agora que eu tenha percebido que essa manipulação não tenha surtido efeito, não ficou como eu gostaria. O que eu posso fazer? É claro que eu posso usar o Ctrl Z, é claro que eu posso ir no painel do histórico e é claro que eu posso até jogar fora essa camada 1. É só arrastar lá para a lixeirinha ou clicar em Delete, eu jogo fora essa camada 1. Mas às vezes eu não quero remover toda a camada, eu não quero eliminar toda a camada, eu não quero perder tudo que eu havia feito, eu só quero ajustar uma determinada região para conseguir, a partir dali, fazer o uso do carimbo novamente. Eu posso, então, pensar no uso da ferramenta borracha. A ferramenta borracha é esse íconezinho de uma borrachinha e o atalho para essa ferramenta é a letra E no teclado. A ferramenta borracha basicamente apaga pixels. Então, como eu estou trabalhando nessa camada vazia que eu acabei de criar, e nessa camada vazia eu só tenho esses pixels referentes à área do avião, veja, liguei e desliguei o olhinho do plano de fundo, o ícone de visualização do plano de fundo. Portanto, eu só tenho pixels nessa região. Se eu usar a borracha aqui, eu estou apagando os pixels do céu que foram colados sobre o avião e eu posso retornar a minha manipulação. Olha só, vou habilitar de novo o plano de fundo, a visualização do plano de fundo e vou aqui apagar com a ferramenta borracha aqueles pixels que foram colados na camada vazia, na camada 1, sobre o avião. Veja, o avião volta a aparecer porque eu apaguei os pixels e se a gente desabilitar a visualização do plano de fundo, a gente percebe que aqui, olha, não tem mais nenhum pixel. A borracha apagou os pixels que foram colados sobre o avião. Então, trabalhar com uma camada vazia me traz uma outra vantagem. Além da gente não aumentar, não duplicar o número de pixels e, portanto, não aumentar, não dobrar o tamanho do arquivo, o peso do arquivo, eu também consigo apagar o que eu fiz com a ferramenta carimbo. Eu posso voltar atrás em algumas áreas da minha foto, sem necessariamente precisar excluir toda a camada e recomeçar o meu trabalho do começo, como teria necessariamente que ser feito caso eu estivesse trabalhando, duplicando o plano de fundo. Então, basicamente, é dessa maneira que o carimbo vai trabalhar. Ele vai copiar pixels de uma área e colar em outra área. Dessa forma, a gente consegue remover elementos. Na verdade, o que a gente está fazendo é escondendo elementos da foto. O resultado visual disso é que esses elementos são removidos da imagem. Então, a gente, só recapitulando o que a gente viu, a gente precisa trabalhar de maneira não destrutiva, preservando o plano de fundo. Para isso, você tem 2 estratégias: duplicar o plano de fundo ou criar uma camada vazia. Caso você escolha criar uma camada vazia,
você deve, com a ferramenta carimbo ativa, você deve escolher o tipo de amostragem. A minha sugestão é que você trabalhe sempre em todas as camadas. Feito isso, você deve definir o tamanho do seu cursor com as teclas de atalho abre colchete, fecha colchete, e a dureza desse cursor no slider de dureza. Cursores mais duros terão limites mais definidos, enquanto cursores menos duros, mais suaves, terão limites menos definidos, limites mais suaves, portanto. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei o funcionamento básico da ferramenta carimbo. Eu estou preparando um novo vídeo agora mostrando o uso da ferramenta carimbo em outras fotos, mas fundamentalmente, se você compreender o funcionamento da ferramenta, a dinâmica do funcionamento da ferramenta, você consegue aplicar em qualquer foto que você tenha aí no seu trabalho. Mas se você quiser ver eu usando essa ferramenta em outras fotos um pouco mais complexas que essa, a gente deve subir esse vídeo logo no início da próxima semana. Fica atento aí, assim que esse vídeo estiver pronto eu vou colocar o card aqui em cima. Eu não posso deixar de pedir que, se você gostou, se foi útil, se foi interessante esse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa a sua sugestão. É muito legal a gente ter essa troca com quem está assistindo os vídeos. É muito legal ter um retorno, saber se o vídeo está sendo bacana, se o material está sendo interessante. Se você não está inscrito no canal, considera se inscrever, ligar aí o sininho de notificação. Isso é muito importante para o canal, principalmente um canal pequeno como o nosso, que a gente se esforça muito para manter um conteúdo bem bacana. Então, se você está gostando, se inscreve no canal, curte, comenta, é muito importante para a gente sempre isso. Queria agradecer muito que vocês tenham ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.